nós podemos começar o ano que vem melhor? Eu diria, buscando mais a palavra do Senhor. E para isso eu gostaria de refletir numa pequena palavra. Vamos ler muitos textos aqui, mas o texto básico que eu quero compartilhar com vocês hoje se encontra em Atos capítulo 1, verso 8, que já é bastante conhecido entre os irmãos, não é? A Bíblia diz assim: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Eu acho interessante que o autor que escreveu o livro de Atos, ele faz uma demonstração logo no início, de que quando buscamos poder e sermos testemunhas, algo novo acontece. Algo diferente se realiza. Mas eu encontrei essas duas palavras, poder e testemunhas, no grego, como algo um pouco mais profundo. A palavra poder, no original, no grego, chama dunamis. E a palavra testemunhas vem de martos, o que vem de mártir. Nós sabemos que tem homens na Bíblia, no próprio livro de Atos, no capítulo 7, fala sobre a vida de Estevão, que foi o primeiro mártir, né, da nova igreja, da igreja instaurada, não é? Ou seja, foi um dos primeiros discípulos feito diáconos, né, daquela sucessão que aconteceu ali no livro de Atos, e ele foi o primeiro a defender uma causa e morrer por ela. Mas é interessante, e eu quero falar sobre esses dois pontos, sobre dunamis, ou dunamis, depende da região, tá? E martos. Dunamis e martos são basicamente a definição da missão da igreja. A igreja ela tem que estar investida de poder e de autoridade. Ela tem que conhecer o poder e esse poder levá-la a testemunhar a graça de Deus. Mas para isso nós precisamos entender as suas diversidades. Quando eu falo de poder, eu não estou falando só sobre os dons espirituais. E, na verdade, nem vou tocar sobre os dons espirituais nesta noite. Porque quando eu falo de poder, eu estou falando exatamente daquilo que vem de Deus, daquilo que Deus quer conosco, daquilo que Ele tem como propósito. Por exemplo, nós vamos entrar no ano de 2020. Nós não podemos entrar neste ano sem sermos revestidos de um poder que vem dEle para acionarmos, fazermos aquilo que Ele deseja. Porque na Bíblia, se a gente for olhar, a gente vai entender isso melhor. Por exemplo, dunamis ou dunamis, a palavra é usada 120 vezes no Novo Testamento. Interessante isso. Poder é uma palavra usada 120 vezes no Novo Testamento. E 77 vezes ela é traduzida dessa forma literal, poder. Mas também das outras formas ela é traduzida como obras poderosas, como força, milagres e virtudes. Ou seja, a palavra dunamis significa tudo que Deus tem como propósito para a igreja no século que também estamos vivendo, que é o século de hoje. Esse ano de 2020 que está para chegar, precisamos começar com muito poder e graça de Deus. Por quê? Porque o poder de Deus vai revelar princípios, vai revelar missão para a igreja, vai revelar alvo para nós atingirmos. Senão nós vamos criar programas e entretenimentos. E não é isso que Deus está procurando para a igreja. Hoje é muito comum vermos entretenimentos que chamam a atenção das ovelhas para que elas possam então ficar ali atentas e satisfazer aquilo que está no coração delas. Mas não é para isso que Deus quer derramar poder. Não é para sermos poderosos, não é para igualarmos ou sermos comparados com os outros demais irmãos, não é para isso. Poder é para missão. E existe uma missão, e eu quero mostrar dois exemplos bíblicos
antes de falarmos sobre Marcos, eu vou falar sobre 2 exemplos bíblicos que mostram dunamis, ou seja, poder instaurado na vida de uma pessoa para uma missão completa daquilo que Deus quer com a igreja, ou seja, daquilo que Deus quer comigo e com você. Amém? Então preste atenção que nós vamos ler alguns textos grandes, e um dos primeiros que eu quero compartilhar com vocês é sobre a vida de Moisés. É sobre a vida de Moisés. E quem é Moisés de fato? Não é? Quem é Moisés? Moisés era um homem egípcio, mas hebreu, né? De nacionalidade hebreia, porém estudou, morou, foi adotado pelo povo egípcio e pela família de Faraó. Em outras palavras, Moisés tinha uma dupla cidadania, uma dupla identidade. Moisés era um homem que tinha crise de identidade. Quando ele descobriu isso, foi logo depois que ele matou um egípcio. Então ele teve que ir para o deserto, foi tratado. Ali Deus se revela a ele e Deus mostra um caminho. Agora nós temos um Moisés não mais com crise de identidade, mas um homem com uma missão. E para realizar essa missão, ele vai precisar de poder. E para esse poder estar sobre a vida dele, nós vimos aqui em Êxodo, capítulo 3, no verso 16 e depois do 20 até em diante, diz assim: depois disse Deus: vá, reúna os líderes do povo de Israel e diga que eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareci a você e ordenei que lhes dissesse: tenho visto a sua situação e sei que os egípcios estão fazendo com vocês. Eu resolvi tirá-los do Egito, onde estão sendo maltratados, e eu vou levá-los para uma terra boa e rica, a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. O meu povo ouvirá o que você vai dizer, Moisés. Depois você e os líderes do povo de Israel irão falar com o rei do Egito. Digam a ele: o Senhor, o Deus dos hebreus, apareceu a nós. Agora deixa-nos ir para o deserto, a uma distância de 3 dias de viagem, para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, diz o Senhor, se o rei do Egito não for obrigado, ele não deixará vocês irem embora. Por isso, eu vou usar o meu dunamis, poder, e fazer coisas terríveis para castigar os egípcios. Depois disso, o rei deixará que vocês saiam do Egito. Não tem dúvida nenhuma que nós conhecemos a história, não é verdade? Agora é interessante que Deus derrama uma unção específica sobre Moisés, que não é sopro, não é dom do Espírito Santo, e sim poder. Porque o texto que nós lemos em Atos capítulo 1, verso 8, a Bíblia diz que o Espírito Santo, naqueles dias, derramará sobre o povo poder, o mesmo poder que foi usado aqui sobre a vida de Moisés, para uma missão, para um propósito. Então o que eu vejo hoje? Eu vejo hoje pessoas buscando o poder de Deus, mas poucas vezes entendem o que estão buscando. Por quê? Porque querem poder, porque dá status. Uau, é muito bom ver aquele irmão lá, que ele é cheio do fogo. Então a nossa atenção, ao invés de ser para aquilo que Deus tem através daquele irmão, nós passamos a olhar aquele irmão como alguém capacitado até mais do que eu. E não é isso que Deus tem idealizado para a igreja. Quando Deus levanta pessoas com dons, talentos, com poder, é porque existe uma missão. Mas a missão não é para a glória de si próprio, e sim para a glória dele. E infelizmente o que temos visto ao longo desses anos, poucas pessoas se utilizam do poder que Deus dá para trazerem a existência da glória a Deus na sua totalidade. Ou seja, não conseguem transmitir isso direto para Deus, mas querem ser comparados pelos irmãos.
adoram ser julgados. Olha, vamos ali porque ali tem um profeta de Deus. Ali tem um homem que fala tudo e ora tudo. Não tem nada de errado, eu entendo nisso. Mas o problema é que nós é que criamos uma situação para essas pessoas, para que elas possam se sentir confortáveis, de que elas são a tal pessoa que faz acontecer. E de fato Deus não institui dons às pessoas para que elas se projetem, para que elas estejam num palco cheio de holofotes e dizem: nós é que temos autoridade, nós é que temos poder. Olha, aquele irmão ali ora e câncer vai embora. Amém! Mas nós temos às vezes a dificuldade de entender que aquele mesmo irmão que ora, que faz um câncer desaparecer, é o mesmo que está sentado ali também, ouvindo um culto, recebendo, dando glória a Deus, louvando o nome do Senhor. É a mesma pessoa. Ele não é um superstar. É uma pessoa dotada de um poder que Deus tem para que a missão do Senhor seja cumprida na vida dele. Quando você recebemos dons, é para a glória de Deus, não tem nada a ver conosco. Tanto que é uma coisa diferente, o dunamis, é um registro mais específico, que Moisés em momento nenhum se gloriou daquilo que Deus deu a ele. Em primeira instância, quando ele chega no palácio, nós sabemos que existem ali os magos, os mágicos do palácio, e que Moisés, através do comando de Deus, faz com que seu cajado se transforme em quê? Uma serpente. Mas os mágicos foram lá e fizeram o quê? O mesmo. Entendam? Ali precisava haver uma demonstração de poder, mas não era Moisés dizendo ali: vocês vão ver o que eu vou fazer. Moisés não falou isso. Agora, o que aconteceu? A serpente que foi levantada pelo Senhor na mão de Moisés, engoliu a serpente dos mágicos. Para demonstrar o quê? Que Moisés é poderoso? Não. Para mostrar que Deus é poderoso. E aí é que está a palavra do Senhor quando Ele diz: a minha glória eu não divido com ninguém. Mas hoje nós estamos vendo algo muito diferente. As pessoas estão em busca de poder para serem vistas, para serem cotadas como pessoas que sobressaem diante de uma congregação. E não é para isso. É para que nós, igreja, tenhamos o dom que Deus tem nos dado, seja um poder específico, seja dons espirituais, para usarmos para a tua glória e não a nossa. E aí vemos esses homens de Deus que às vezes começam bem, mas terminam mal, não só por culpa deles, mas muitas vezes por culpa nossa, que idolatramos esses homens e menosprezamos um irmão que não é dotado de tais poderes e talentos. Deus não se agrada disso. Por isso que quando temos uma missão, Deus nos capacita com poder e autoridade. Querem ver outro homem que Deus usou com propósito, com poder e com autoridade? Todos esses homens foram falhos, viu? E principalmente esse que eu vou falar aqui agora, que é Sansão. Sansão tinha uma missão. Qual era a missão dele? Matar os filisteus. E essa é uma missão, mas qual era a primeira missão que Deus deu a ele? Juiz. Ele tinha que julgar a nação. Ele tinha que juntar o povo hebreu e julgá-los pelas causas simples. Naquela época não havia reis. Eram juízes que decretavam tudo. E aí sim, através dessa primeira instauração, ou restauração, vamos dizer assim, o povo de Israel então estaria fixo num propósito, e Deus usaria Sansão para destruir os filisteus. Tanto que no seu nascimento, foi decretado que não podia passar navalha na sua cabeça. Por quê? Porque ali estaria recebendo o poder de Deus. Agora eu pergunto, Sansão brincou com esse poder ou não? Brincou.
Brincou. Porque até então ele não tinha conhecimento do propósito completo de Deus. Ele se envolveu, talvez por causa da sua juventude e por causa do poder que ele recebeu. Ele ainda era um homem que precisava ser tratado em muitas áreas, principalmente na área sexual. Que era um homem que não podia ver uma mulher, que logo era atraído extremamente. Tanto que muitas vezes foi dito a ele: não há mulher em Israel que te satisfaça, Sansão. E ele diz: não, as filisteias são mais bonitas. E foi uma delas, porque ele teve mais de uma, foi a última que ele teve que o levou para o abismo. Brincou com o poder de Deus numa missão que tinha para ele, e ele dividia o amor e o sentimento dele com o poder que ele tinha através de Deus. E o inferno levanta uma mulher chamada Dalila, que com muita sutileza consegue extrair o grande segredo de Sansão. E aí Sansão perde as suas forças, porque o seu cabelo é cortado e os seus olhos são furados. Mas olhe que interessante, mesmo assim, Sansão, quando entendeu qual era a sua missão, então ele foi para o castelo, para o palácio dos filisteus, e os filisteus o olhavam para ele como se fosse um homem, como um palhaço, que fizesse o povo rir, cego, com os cabelos cortados, porém os cabelos começaram a crescer, e eu acredito que os filisteus esqueceram disso, mas os olhos dele estavam furados. E no último momento, diz aqui em Juízes capítulo 16, no verso 26, Sansão disse a um jovem que o guiava pela mão, ele estava cego: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo, e todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto e na galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão, que os divertia. Sansão fazia um stand-up naquele momento, sabe? Ficava cego, eles deviam brincar com ele: quem é que te tocou? Roda ele para cá, não sabe. Mas aí mesmo no meio disso, já não era aquele Sansão infantil, sem responsabilidade, que tinha força, mas não tinha responsabilidade. Tinha poder, mas não sabia que poder era esse. Aí ele então, entendendo isso, Sansão orou ao Senhor e disse: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me dunamis, força, mais uma vez, e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, e apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a mão esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda dunamis, força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que estava ali. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que toda a sua vida. Então veja bem, quando Sansão entendeu a sua missão, ele não precisava ter morrido, se ele tivesse entendido desde o início. Mas ainda houve tempo para ele cumprir a missão de Deus. A missão de Deus é que toda a nação dos filisteus fosse destruída, e a nação de Israel fosse erguida, com Sansão sendo juiz. Apesar dele ter ido por um caminho errado, mesmo assim Deus o usou no final, porque Sansão entendeu o que é receber poder e para que serve esse poder, mesmo pagando com a vida. Amém? Segundo e último, martos, que significa, a palavra é usada 34 vezes no Novo Testamento em grego, 29 vezes ela é traduzida como testemunha. Por isso que nós lemos o Atos capítulo 1, verso 8 da seguinte forma: e recebereis o Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. Essa é a palavra
traduzida para nós. Mas, na verdade, ser testemunha se envolve também com a palavra traduzida que é mártir. Ou seja, eu estou disposto a ser testemunha do Senhor, eu tenho que estar disposto a morrer por Ele. E aí? Que isso, pastor? Nós vamos começar o ano 2020 pensando em morte? Não, nós não estamos pensando em morte. Eu fico pensando qual é a expectativa daqueles irmãos que estão agora nos países aonde o cristianismo é proibido, aonde tem perseguição. Qual é a expectativa deles para o ano 2020? Será que Deus nos liberta daqui? Deus nos manda de volta para a nossa terra? Deus nos tira desse momento que estamos vivendo aqui, sendo torturados? Quantos amigos, talvez muitos missionários podem dizer, quantos outros irmãos missionários morreram, que eram amigos meus, hoje não estão aqui? Será que a expectativa deles é também a mesma? Eu falei, Senhor, nos tira daqui, para que não morramos como os demais? Eu creio que não. Exatamente como a Cláudia disse, eu creio que não. Sabe o que eles estão pedindo em 2020? Senhor, me dá mais dunamis e mais martos. Não importa, eu quero testemunhar. E se eu não puder testemunhar até a morte, então me leva primeiro. Uau! E nós aqui no mundo ocidental? Estamos prontos para isso? Aqui não tem ninguém ameaçando ninguém de morte, graças a Deus. Não é verdade? Mas às vezes nós não temos aquela autoridade para testemunhar. Por quê? Porque nós estamos tão voltados aos nossos próprios problemas, que às vezes nós esquecemos que Deus está contando com a gente como um testemunho fiel. Como é que eu posso contar um testemunho da minha vida se não está acontecendo nada na minha vida? Como? É simples. A palavra martos significa testemunhar, mas ao mesmo tempo também ela significa mártir. Talvez não é para que venhamos a morrer fisicamente, mas nós precisamos matar aquilo que está nos matando, que muitas vezes é a falta de fé, é a falta de esperança, é a falta de entendimento, falta de recursos. Essas coisas nos consomem. As tribulações que estão em volta da gente, os problemas que não param de chegar, as notícias que cada dia se pioram. Nós precisamos matar essas notícias, precisamos matar temos que criar um mártir nisso aí, para que a gente ouça a voz do Senhor e diga assim, apesar de tudo isso, eu ainda continuo louvando, adorando e esperando no Senhor. E aí eu vou dizer assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O mesmo culto que Isaías prestou lá no capítulo 6, quando ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, ou seja, no ano que morreu o tio dele, que o pressionava, que não fazia vê-lo, era um problema Uzias para ele. Foi aí que ele entendeu, que ele viu os céus abertos e Deus trouxe uma missão para esse homem, profeta respeitado até hoje, tanto para o povo judeu quanto no mundo que nós conhecemos. Um homem que revelou a identidade do Messias, um homem que mostrou o seu sofrimento, um homem que recebeu revelação para descrever toda a história de Jesus, 700 anos antes de Cristo. Aí o que eu pergunto para Deus é, meu Deus, aonde é que eu vou poder ser testemunha nesse momento tão difícil da minha vida? Será que eu vou precisar passar pelo fogo? E se eu tiver que passar pelo fogo? Qual será a minha resposta diante do Senhor? Então eu vou só utilizar um exemplo para a gente ir terminando. Um exemplo, de 3 homens, mais um exemplo, que se chama Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses 3 homens, segundo Daniel, capítulo 3, esses homens eram tementes ao Senhor. Naquela época o rei Nabucodonosor levantou uma estátua e disse que todo mundo deveria ajoelhar ao toque de uma trombeta. E ao soar desta música, dessa trombeta, todo mundo deveria prostrar e adorar a imagem que Nabucodonosor tinha feito. E essa imagem era a própria imagem dele, de uma estatura enorme. Ou seja, quem era o Deus? Era o próprio Nabucodonosor.
E todos tinham que se ajoelhar àquela imagem. Porém, Sadraque, Mesaque e Abednego, contemporâneos, amigos de Daniel, disseram que não iriam fazer isso. Então, olha o que o texto fala, que a gente já conhece, mas vamos reviver um pouco mais. O rei Nabucodonosor diz assim: quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será julgado na mesma hora na fornalha acesa. Pois bem, será que agora vocês, dirigindo-se ele a Sadraque, Mesaque e Abednego, pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua? Logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Se não, vocês serão julgados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Aqui começa a briga. Nabucodonosor mexeu exatamente onde não deveria ter mexido. E quem é o Deus que os poderá salvar? A briga agora já não é mais com Sadraque, Mesaque e Abednego. Tanto que eles respondem isso para o rei. Olha o que eles respondem. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender. Na tradução Almeida Corrigida diz assim: quanto a este assunto, esquece, nós não vamos. Não é necessário eu falar isso para você. Porém, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Olha, interessante que essa tradução fala, que eu fico... Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os 3 jovens e vermelho de raiva. A pressão desse homem deve ter ido igualzinho a fornalha, foi lá para cima. É interessante essa narrativa porque mostra claramente o estado, eu posso visualizar o nervosismo daquele homem e a ira que estava no coração dele. E o que ele fez? Mandou então que esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ou seja, vocês não vão não? Então agora vai ficar pior, 7 vezes. Depois mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e jogassem na fornalha. E de repente Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros: não foram 3 homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, Senhor. Responderam eles. Como é então, respondendo Nabucodonosor, que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro, sem sofrerem nada. E o 4º homem parece um anjo. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. E os 3 saíram da fornalha. E as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles, as labaredas não tinham chamuscado nenhum cabelo da sua cabeça, e as suas roupas não estavam queimadas, e eles não estavam com cheiro de fumaça. Maravilha. O rei gritou: que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer. Aqui está martos. Escolheram testemunhar uma verdade até mesmo através da morte, em vez de se ajoelhar e adorar a um Deus que não era o deles. Por isso ordeno, olha só, agora Nabucodonosor muda a história. Ordeno que qualquer pessoa, que seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja cortada em pedaços e que a sua casa seja completamente arrasada.
Olha que sentença terrível. Pois não há outro Deus que possa salvar como este. Então o rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Queridos, o que eu quero compartilhar é simplesmente uma coisa simples. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Deus não fizer, continua sendo Deus. Deus poderia salvar ou não esses homens. Esses homens morreriam como mártires, como testemunho fiel, seriam recebidos em glória no reino dos céus. Mas Deus, para honrar a missão que Ele tinha com Daniel e seus amigos, Deus não tinha terminado a missão para eles. Ele falou: vocês vão receber martos. Vai chegar o tempo que vocês serão mártires. Mas agora vocês são martos, testemunha. Agora vocês são minhas testemunhas. Mesmo através dos milagres, mesmo através do dunamis, porque entrar num fogo, numa fornalha 7 vezes mais aquecida, sem ter cheiro, nem fumaça, não ter cabelo chamuscado, não ter roupa incendiada, e estarem felizes e alegres, só dunamis para trazer martos à tona. Entende? Então está aí o grande segredo para nós em 2020. Será que Deus vai fazer da gente martos? Creio que sim. Mártire, cabe a Ele. Não sei. Deus quer usar com dunamis? Sim. E como é que nós vamos entrar neste ano então? Vamos fazer assim: dunamis e martos vêm de Deus e é para a glória dele que vamos utilizar esses poderes. Ou seja, e não para a glória dos homens, e nem para compararmos superioridade entre os irmãos, que muitas vezes se julgam melhores do que os outros por causa desses atributos. Eu sou santo, eu tenho um dom, olha aí, eu expulso demônio. Expulsar demônio não é dom, isso é dever de todo cristão. Está escrito na Bíblia, entende? E o que de fato eu digo é que os atributos foi derramado para a igreja e não para uma classe seleta de cristãos. Todos nós temos autoridade para receber dunamis e martos. Nós somos investidos deste poder. Deus deu à igreja. Agora, nas diferentes classes de dons, Deus deu a cada um para cumprir dunamis e martos. Seja dom de operar maravilhas, seja milagres, seja curas, seja o que for que Deus tiver para a igreja, tudo isso como dunamis e como martos é para a glória dele, porque é por causa dele, por ele e para ele que são todas essas coisas. Então não vamos entrar no ano de 2020 pensando que Deus tem algo para os outros e não tem para a gente. Tem sim. Deus tem para mim e para você dunamis e martos. Da forma que Ele quer. É fácil? Não. Tem sacrifício? Tem. Mas vamos crescer cada dia mais. Porque no meio disso tudo, Deus nos presenteará com a sua glória. Não tenho dúvida nenhuma de que o Senhor está às portas, porque os dias que estamos vivendo são dias maus. São dias difíceis, tribulacionais, dias onde as pessoas não têm mais amor, o amor de quase todos se estão esfriando. Dias que as pessoas pensam em si própria e não pensam no outro. Dias em que uma sociedade está sendo detonada de pouco a pouco. Uma família, uma sociedade sendo destruída. Como que nós podemos mudar isso? Entendendo que Deus nos chamou com uma missão e um propósito. Uma nova missão. New mission. Uma missão de conquistar, de consolidar, de edificar, de acompanhar essas vidas da maneira certa, da maneira correta que a palavra do Senhor nos ensina. Amém? Que o ano de 2020 para nós, se assim o Senhor permitir chegarmos até lá, seja um ano de vitória, seja um ano cheio de poder, cheio de dunamis e um ano cheio de testemunho, um ano cheio de martos. Amém? Deus abençoe e que assim seja para todos nós. Amém? Vamos orar?